Já contei aqui o caso que é cara que morreu e acordou em cima do muro, não já? O cara em cima do muro, todo lado os anjos. Pula para cá, aqui é o céu, vem para perto de nós. O homem no muro assim, é bom em mesmo? É. Nossa Senhora, Jesus. Olhou para o outro lado, era o inferno. Aí no inferno, ninguém falava nada. Ele só viu num sofá um capeta sentado, pegando fogo. O sofá está pegando fogo não, quando o capeta sentou e pegou fogo, ele é quente. Aí o capeta sentou e ficou pro cara assim, ó. Aí o cara falou assim, você não tem nada de empresário, hein? Por isso que esse inferno está nesse desânimo todo. Você não está vendo a torcida do lado de lá, não? Daqui a pouco eu vou pular para lá, hein? Aí o diabo falou assim, por que você não pulou ainda? Porque eu estou aqui no meio para ver para onde eu vou. Mas me responda, por que você não está me chamando para ir para aí? O diabo falou assim, não precisa chamar não, o muro é meu. Quem está em cima do muro já está para o lado do inferno. Quem está em cima do muro já é derrotado. Quem está em cima do muro já não é feliz. Você tem que ter determinação. Eu quero isso. Eu vou realizar isso. E eu vou começar amanhã a fazer essa coisa acontecer. Eu vou ensinar para você. E funciona. Nós vamos fazer na presença de Jesus. Como que você atrai o futuro para o presente, criando aquilo que a física quântica chama de memória de futuro. Nós temos memória de passado. Nós precisamos ter memória de futuro. Mas como que é possível ter memória de futuro? A nossa mente não é vinculada à matéria. A nossa mente, ela viaja. Tanto é que você pensar assim, você lembra de você pequenininho correndo lá na sua casa. E se você pensar, por exemplo, a moça quer casar. Você acha que a moça quer casar? Ela nunca se imaginou de noiva, então, numa igreja? Assim para as pessoas, né? Ela não casou ainda, mas ela já consegue imaginar. Por quê? Porque a nossa mente, ela cria a vida passada e futura no instante do presente. E quando eu penso no futuro, sinto no futuro e trago o sentimento para o presente, eu criei o quê? Memória de futuro. Isso se chama self-coaching, life coaching, coaching de performance. É você conquistar agora o que você não tem, mas a sua mente já foi, já viu, já sentiu, já terminou. Agora é só você fazer o que tem que ser feito para chegar. Já é seu, no tempo e no espaço já está lá. Repita comigo. Ser confiante depende só de mim. Ser confiante depende só de mim. Ninguém mais é necessário. Viva isso aí, pelo amor que você tem a Deus. E sai de cima do muro. Tem gente que é tão carente que fica assim, eu estou querendo tirar a carteira, você acha que eu estou contra? Você acha que eu sou inteligente? Para quê? Que você está procurando elogio do outro. Ser confiante depende só de uma pessoa. De quem? É você acreditar em si mesmo. É você confiar no teu taco. A pessoa não fala isso? Confia no teu taco. Confia em você. Confia naquilo que você faz. Você faz coisa bem. E se você quiser, você chega. Olha para mim. Se alguma pessoa no mundo já fez qualquer coisa, se você colocar na sua cabeça que você vai fazer, você faz. Qualquer coisa. Se alguém já fez, se você quiser, você faz. Por que a gente acha que não faz? Porque você não quer pagar o preço que ele pagou. Você não quer treinar o tanto que ele treinou. Você não quer fazer tudo que ele já fez para estar lá. Por que a gente gosta de circo? Circo de Soleil, Beto Carreiro World, aqueles shows que tem nos Estados Unidos de pessoas fazendo coisas extraordinárias. Porque você acha que pouca gente dá conta. A pessoa se contorce, anda num cabo de aço, pega uma espada, enfia assim, tira, você fala, não, eu não estou conta de fazer isso nunca. E não dá não, não faz não que você vai se estrepar. Porque você já disse, eu não dou, aí não dá. Essa pessoa um dia disse, eu quero, eu vou treinar, e eu vou chegar.
quando ela chega, o que a gente fala? Isso é para poucos. É para poucos que têm determinação, ensaio, força de vontade, repetição, disciplina, alta confiança. Se você tem isso tudo, você faz também. A gente não faz porque a gente quer acordar 10 horas, quer ficar sentado, eu não quero fazer tudo que ele fez, então para ele é mais fácil. Segundo, repita comigo, o fracasso é a oportunidade de recomeçar com mais inteligência e vontade dobrada. Você não vai entender, mas eu vou explicar. Põe a mão no coração e diga assim: meu Deus, universo, obrigado pelos meus fracassos. Uai, padre, mas a gente vai agradecer pelo fracasso, a não ser que você parou no fracasso. Aí você é um fracassado. Se você parou no fracasso, me desculpe, você é um fracassado. Mas se com o fracasso você aprendeu e a sua vontade dobrou, a sua conquista é também dobrada. A sua vitória é também dobrada. Porque quando a gente reza ao Espírito Santo, a gente fala assim: oh meu Deus, dá-me uma porção dobrada do Espírito. Vontade dobrada, inteligência dobrada. Quem fracassou, se levanta e conquista, você conquista mais do que se não tivesse fracassado. Última frase para a gente rezar. Se um dia eu tiver que escolher entre o mundo e o amor, eu preciso me lembrar de nunca se esquecer que se escolher o mundo, eu ficarei sem amor. Mas se eu escolher o amor, eu conquistarei o mundo. O amor vence qualquer barreira, mas não é o amor ao outro em primeiro lugar. É o amor, é você olhar no espelho e falar: essa pessoa vai dar certo, essa pessoa vai chegar. Aos que estão aqui, você que está em casa, num instante de silêncio, deixe cair no seu coração toda esta pregação e dê uma peneirada, se nem tudo serviu, mas fique com aquilo que Deus usou da boca do Padre para falar com você. Meus irmãos, a pessoa inteligente, ela aprende corrigindo os erros. A pessoa sábia, ela aprende olhando o erro dos outros. Então nós temos que ter mais sabedoria do que inteligência. E lendo a Bíblia, nós vemos que o povo já fez certos caminhos e que deram errado. E que você não precisa fazer o mesmo caminho, porque vai dar errado também. Então a leitura que nós ouvimos fala sobre isso. Quem tem aí o folheto, se quiser acompanhar, nós vamos apenas contextualizar. Aí a leitura que não diz nada, ela explode, e você verá que a nossa vida está aí. Naqueles dias, todos os príncipes dos sacerdotes e o povo multiplicaram as suas infidelidades. O que Deus mais preza é a nossa fidelidade a Ele, porque Ele é fiel a nós. E quando você é fiel a Deus, Ele não deixa você por terra. Assim como Jó foi perdendo tudo que ele tinha, mas ele não perdeu a fidelidade. E a Bíblia diz que ele recebeu tudo de volta multiplicado. Então quando você perde algo porque o mal levou, Deus haverá de devolver tantas vezes mais, se você se manter fiel. Porque Deus exige a fidelidade do povo e a nossa fidelidade, porque Ele fez tudo. Se você lê a Sagrada Escritura, Deus retirou o povo do Egito com mão forte. Deus mandou 10 pragas, até os primogênitos Deus matou. Deus abriu o mar vermelho para saciar a sede, cuspiu água em Massa e Meriba. Deram para ele codornizes, que é carne, de manhã tinham maná. Deus descia na tenda e falava face a face com Moisés. Deus conduziu o povo seguro, Deus fez tudo.
Então Deus diz: como eu fiz tudo para vocês, eu espero uma coisa só de vocês: fidelidade. E a gente não precisa ir longe não. Quando você tem bons amigos, quando você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, qual que é o mínimo que você espera dessa pessoa? Fidelidade. Ele já fez tanto para você e você já fez tanto para ele, sejamos fiéis. Nós somos fiéis entre nós, Deus quer que nós sejamos fiéis. Só que aqui acontece o contrário. E aqui a Bíblia é muito clara: eles não aumentaram a infidelidade, eles multiplicaram a infidelidade. Eu queria, meus irmãos, ser mais doce nas minhas palavras, mas eu iria mentir para vocês. Então eu vou falar a coisa rasgada. Há pessoas que não enxergam que elas vêm à igreja, mas elas levam uma vida de infidelidade. Elas vêm à igreja, mas elas não rompem com o pecado, elas não mudam de vida, elas não têm um espírito adorador. Então elas estão vindo no templo, mas você não vê na vida delas a graça de Deus. Você não vê na vida delas a vitória de Deus. Você não vê na vida dela a experiência de Deus. Fica uma coisa assim fora dela. A pessoa está, mas ela não vive, ela não sente. É igual quando você vai num teatro, uma peça assim bem ensaiada, bonita, e você se emociona com a entrega dos atores. Quando ali morre alguém, claro, é uma encenação, mas fica até um nó na sua garganta, você está vivendo aquilo ali. No final você aplaude aquele pessoal de pé, como que eles se entregaram. Aí você vê que tem gente que vai no teatro, não está nem tchum. A peça está acontecendo, o cara está tomando refrigerante, passando saco de pipoca, mexendo em celular, ele nem sente aquilo ali, mas ele foi, e depois ele fala: eu fui na peça, o que você achou? Meia boca. Assim a Eucaristia. Você pode estar aqui, mas não sente nada, não vê nada, não é abençoado nada, entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. Então nós precisamos primeiramente mostrar a Deus o nosso esforço de sermos fiéis a Ele, que perscruta o nosso coração. Não é mostrar que você é fiel para namorado, namorada, padre, mãe, pai, isso aí não importa nada. Deus tem que olhar para você, e quando Deus olha para você, Ele sabe se você é fiel ou se você é o infiel. E o que denota a nossa fidelidade ou a nossa infidelidade não é apenas estar aqui, mas um estar aqui com qualidade, um estar aqui buscando entrar em relacionamento com o nosso amor. Como diz Santa Teresinha: eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Relacionamento. Aqui, meus irmãos, tem uma pergunta. Este pessoal de Crônicas multiplicaram as iniquidades. Nós temos multiplicado o que na nossa vida? Olhando a sua história e esta caminhada quaresmal, o que você pode oferecer ao Senhor? O que você já conseguiu multiplicar? Aqui vem na nossa mente a multiplicação dos pães, né? Padre, eu não tenho muita coisa para multiplicar não, eu não tenho quase dom nenhum, eu sou um cisquinho, eu sou um pobrezinho. Mas Jesus saciou 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Eu não acredito que você não tem 5 pão dormido e 2 piabas para apresentar para o Senhor. Não é possível, aí é demais, né? Por que você fica 5 pães e 2 peixes? Aquilo que para nós é pouquíssimo, é quase nada, mas Deus precisa do nosso quase nada para fazer o tudo, para o milagre acontecer. Lembra do profeta? Deus disse para o profeta Eliseu: vai chover, eu vou te dar um sinal. Aí Eliseu diz para o servo dele: olhe no horizonte se está armando chuva. Não tem nenhuma nuvem no céu. Olha de novo, tudo azul, tudo azul. Adão e Eva no paraíso, tudo azul. Olha de novo, não tem nada. Ele pediu para o cara subir 7 vezes. Gente, pensa, compadre, aqui. Olha o tamanho que esse céu. A gente vê, eu vejo, tanto que a gente é pequeno, quando eu viajo de avião. Meu Deus, o ser humano é nada. A gente passa em cima de cidades, a cidade fica pequenininha assim, ó. Aí você olha e fala assim: nossa, aquela cidade está lotada de gente, caminhão na rua, carro, não vê nada. É aquelas casinhas de longe. O ser humano é pequenininho. Olha o tamanho que é o céu. Na 7ª vez, o cara subiu e falou com Eliseu assim: eu estou vendo, nesse céu desse tamanho, tem uma nuvenzinha. Aí Eliseu pergunta: que tamanho que é a nuvem?
Que tamanho que é a nuvem? Quem lê Bíblia aí? A mão, muito obrigado. A mão de um homem. Gente, olha o tamanho da mão de um homem perante o céu. O que é uma nuvem do tamanho da mão de um homem? Mas guarda isso aqui. Deus precisa apenas de uma nuvem do tamanho da sua mão para fazer uma tempestade. Deus não precisa de muito, Ele precisa do seu necessário. Então na nossa vida, a gente fica esperando, vai chover. A gente fala que vai chover quando tem nuvem no céu, está tudo preto, ventando, fala, nossa, ele veio um temporal. Imagina se você acorda, tem no céu uma nuvenzinha, tamanho da mão do homem. Só que Eliseu, ele tinha uma visão de fé. Hora que o cara falou para ele, tem uma nuvem, tamanho da mão do homem. Eliseu disse, desce depressa, e corre, e fala para o povo se preparar, que a chuva vai cair. Gente, isso é uma fé que nós precisamos ter. E não é procurando nuvem, tamanho de mão de homem no céu, não. É procurar esses pequenos sinais que Deus coloca na sua vida e você não vê. Porque você está esperando coisas grandes e Deus coloca coisas pequeninas. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. É só isso que Deus precisa. Quando você rezar lá no seu quarto, diga para Deus, oh meu Deus, o Senhor me conhece. Eu queria te oferecer muita coisa, mas a única coisa que eu tenho é a minha fé, que é bem pequena. Eu estou vendo na minha vida um sinal, tamanho da nuvenzinha da mão de um homem. Aí tem gente aqui que pensou assim, não, padre, a minha fé está tão pequena, que eu não vou falar para Deus, eu vou falar para Deus menos. Meu Deus, eu estou vendo no céu uma nuvenzinho do tamanho do dedo de um homem. Nem a mão, né? Só um dedinho. Deus vai pegar isso e Ele fará uma grande obra na sua vida. Então, multiplique, por menos que seja, Deus pode. Agora, cuidado, quando a gente não multiplica as coisas boas, quando você faz questão de multiplicar as coisas ruins. Um abismo atrai outro abismo. Quando eu atendo pessoas também nas pregações, eu falo, cuidado gente, quem avisa amigo é, cuidado com os vícios que vão entrando na sua vida, porque um vício, ele não vem sozinho. Um vício, ele traz a parentada toda. O vício traz pai, traz mãe, traz irmão, traz primo, traz agregado. Aí a pessoa não tem vício nenhum, ela começa a andar com mal companhia, ela já vicia na mal atitude. A hora que você vê, já está falando palavrão, já está bebendo, já está fumando, já está traindo, sexo livre, já não quer estudar. Quer dizer, uma coisa vai, o vício é assim, é igual uma erosão. A erosão começa, se você não tratar no início, ela nunca vai diminuir. Então cuidado para que você não esteja multiplicando na sua vida coisa ruim, e não a graça de Deus. Então eles multiplicaram as suas infidelidades. Você poderia perguntar ao padre, mas o que eles fizeram? Concretamente, o que eles fizeram que multiplicou esta infidelidade? É o versículo seguinte. Multiplicaram as suas infidelidades, imitando os costumes abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado para si em Jerusalém. Você sabe o que significa a palavra consagração? Separação. Aquilo que é consagrado é separado. Nós somos consagrados de Deus, amém? O que Jesus disse na oração sacerdotal para os discípulos? Atenção nisso aqui, e não brinque com isso. A minha escolha os separou do mundo, por isso o mundo vos odeia. Se fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu, mas como eu vos separei, o mundo vos odeia. Então fale para quem está ao seu lado, você é um consagrado, você é uma consagrada. Vale aí, você é um consagrado, você é uma consagrada. Meus irmãos, quando eu digo assim, eu sou um consagrado, como padre, você é um consagrado, você é batizado, você é uma consagrada. O que Deus espera dos seus consagrados? Que tenham uma vida de consagração.
porque eu sou padre, sacerdote, ministerial. Eu recebi o sacramento da ordem. Então, como sacerdote, a igreja me deu o poder de consagrar o pão e o vinho no corpo e o sangue, abençoar, batizar, crismar, etc. O negócio que o padre não faz, que cabe somente ao bispo, é ordenar outro padre. Tirando isso, o padre ele celebra todos os sacramentos. Isto é algo que foi me dado, não porque eu sou melhor que vocês. A igreja me confiou o sacramento da ordem. Então vamos usar a palavra dinamis, que é poder. Eu tenho o poder de consagrar. Quando eu atendo confissão, eu tenho o poder de perdoar. Mas quando você foi batizado, e eu me insiro nos batizados, nós temos o sacerdócio comum dos fiéis. Todos vocês são sacerdotes. Vocês não são sacerdotes ministeriais, mas vocês fazem parte de um povo sacerdotal. O padre consagra o pão e o vinho, você consagra a própria vida. Você que é casado, você haverá de consagrar o seu casamento. Você que é pai e mãe, você haverá de consagrar a sua família. Você que é namorado e namorada, você vai consagrar o seu namoro. Você está trabalhando, consagre o seu serviço. Você está estudando, consagre a sua universidade, a sua escola. Então nós devemos viver como consagrados. Atenção, é aqui que o bicho pega. O que está acontecendo com os consagrados? O que aconteceu com o judeu? Mesma coisa. Eles começaram a olhar os povos pagãos, e ao invés de evitá-los, eles queriam imitá-los. Eles começaram a trazer para a vida deles, enquanto povo de Deus, as ações abomináveis daqueles que eram pagãos. Quem é pagão? Quem não é judeu? Não estou falando o nome. E falo como Jesus, quando levou uma bufetada a cara fora do soldado de Caifás. Quem fala a verdade não merece castigo. E eu estou falando o que eu estou vendo. E nós estamos vivendo uma época difícil. Nós temos dentro da igreja pessoas que querem a todo custo que a igreja imite o mundo, que a igreja traga para dentro dela aqueles que não querem viver como consagrados. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Em vez da igreja dar testemunho de ser sal, luz e fermento, como disse Papa Francisco, a porta da igreja está aberta para todos. Ele repetiu, para todos, todo mundo, eba, o Papa arrancou as portas da igreja, está aberto para todos. Mas aí eu pergunto, estão abertas para todos? Graças a Deus, que ninguém fica de barrando na porta da igreja. Quem chega na igreja vai entrar. Mas a pergunta que eu faço é, se a porta está aberta para todos, qual é essa porta? Isso que ninguém quer saber. Qual que é esta porta? A porta da conversão. Uma pessoa que não quer converter da vida, me desculpe, ela vai fazer o que dentro de uma igreja? Ela vai incomodar, ela vai atrapalhar, ela vai contaminar os outros. Porque quando a gente vem, nós sabemos que nós não somos santos, estamos longe disso, mas nós estamos na caminhada de santidade, lutando para vencer o pecado. Então eu entro na igreja, por mais que os outros pequem, e eu também, mas nós queremos ser pessoas melhores. Eu estou na luta, não sei você, nós estamos na luta, e vamos chegar um dia. É isso que a igreja nos convida, a entrarmos para este processo. Então a leitura vai dizer que eles imitaram os costumes abomináveis das nações pagãs. Gente, eu estou falando como padre, porque eu atendo pessoas. Quantas pessoas estão na igreja, mas elas pensam igual quem está no mundo. A cabeça dela, os pensamentos delas são de costumes abomináveis, mas para ela é normal. Ah não, padre, mas mudou, hoje é normal. Quer dizer, a pessoa ela está na igreja, mas ela não está vivendo a sua consagração. Ela quer imitar o que estão no mundo. Então aí você vê que quem está na igreja está fazendo a mesma coisa de quem não está. Qual é a diferença? Não é verdade? Esse é o problema da leitura. Eles atraíram a fúria de Deus, porque eles imitaram o que não era para ser imitado.
Aí você vê pessoas que vão à missa, estou falando o nome, a pessoa vai à missa, comunga, reza a Ave Maria, aí elas vão nessas baladas aí, festa, etc. Aí o micro short, não, padre, mas todo mundo usa, e quanto mais para cima, mais a gente chama atenção. Pois é, meu filho, você não está entendendo uma coisa, esse micro short, que está tampando quase só a genitália, né? Isso é normal, mas é normal para o mundo, não é normal para o consagrado. Aí o consagrado quer imitar o que o mundo faz. Aí você pega uma moça, aí eu ponho o dedo na ferida, né? Uma moça que é de missa, que comunga, que quer casar na igreja, olha que bonito, quer pôr o véu branco, quer pôr o marido todo bonitão, e contrata música, e contrata flor, e briga por causa do padre, eu quero esse, eu quero aquele, e faz uma confissão piedosa para casar, se consagrou a Nossa Senhora, reza o rosário, mas aí vem a festa de despedida de solteira. Aí você vai na festa, você só vê órgão genital. É órgão genital de chocolate, põe no olho, põe na boca, joga leite condensado, aquela confusão toda. Padre, mas que rigorismo isso? É normal isso, meu filho, é normal para o pagão, não é normal para o cristão. Só que essas coisas do mundo entraram para a nossa vivência. Isso que a leitura está falando. As pessoas são de Deus, mas elas estão fazendo a mesma coisa que fazem os que não são de Deus. Você pega um jovem, uma jovem que não é de Deus, não vai à missa, não tem fé, o negócio no final de semana é quem pega mais. Beija 4, beija 5, dorme com 6, acorda com 7, uma confusão. É a vida deles, eles escolheram isso. Aí você pega uma pessoa de igreja, que ajuda na igreja e que está fazendo a mesma coisa. São os consagrados imitando as obras. Vocês estão entendendo os exemplos, sim ou não? Isso é para ficar mais claro o que eu quero dizer. É isso que aconteceu no livro de Crônicas e que deu errado. Deus olhou para o seu povo e Deus olhou para aqueles que não eram o seu povo. Deus olhou para aqueles que aceitaram Jesus e para aqueles que não aceitaram Jesus. E Deus falou assim, espera aí, estes fazem assim, mas os meus também fazem. Estes estão lidando assim, mas os meus também. Esse pessoal tem a boca suja, mas esse aqui também tem. Então qual a diferença do consagrado por não consagrado? Qual a diferença do cristão para o não cristão? Do praticante por não praticante? Está tudo a mesma coisa. Aí é o pai do filho pródigo. Ele chega no chiqueiro, ele não sabe quem é filho e quem é porco. Porque o ser humano agora deu para imitar porco também. Não é a minha ideologia de gênero, é a minha identidade. Eu sou uma porca. Vocês viram isso? Ou não viram isso também não? Uma moça definiu que ela é uma leitoa. De peso, certamente. Mas encheu o banheiro dela de esterco, colocou um focinho rosa e ela fica deitada, vira de um lado, vira do outro, e a família defendendo, não, mas ela está feliz, ela descobriu a sua essência. Meus irmãos, Jesus morreu na cruz para que nós tivéssemos uma essência de leitão. É o mundo. Agora qual é o problema? É quando os que estão aqui dentro começam a achar isso lá fora normal. Padre, as coisas não é assim, meus irmãos. Deus quer um povo fiel, Deus quer um povo dele. Padre, mas se eu viver o que o senhor está falando, nós estamos na água, e estamos na água mesmo, porque Jesus disse, quem está nas trevas odeia a luz, e nós seremos odiados. Eles odiaram também Jesus, e Jesus só fez o bem. Não é assim que Paulo diz? Passou pelo mundo fazendo o bem, e terminou aonde? Crucificado. Me apontem um pecado público, um erro de João Batista. João Batista só batizava, falava de Deus, falava sobre conversão. Como que ele acabou? Perdendo a cabeça, por Herodíades, que não quis se converter. Gente, a história vai repetindo, né? Profanaram o templo. Qual templo? O de Jerusalém, mas também o templo do próprio corpo. O nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Deus habita no seu corpo. O seu corpo é também sagrado.
Nós devemos ter respeito quando estamos no templo, que é a casa de Deus. Quando nós entramos na igreja, que é a casa de Deus. Jesus falou semana passada, né? Expulsou os vendedores porque eles não tinham respeito com a casa do meu Pai. Mas se o Espírito Santo habita no templo, ele habita no seu coração. Aí tem pessoas que respeitam o templo de pedra, mas não respeitam o templo que é o seu corpo. E aqui está falando, eles profanaram o templo que o Senhor tinha consagrado, separado. Repita: quem avisa, amigo o é. Quem avisa, amigo o é. Quem é o nosso maior amigo? Jesus. Ele disse isso. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer a vontade do meu Pai. Então o amigo, ele avisa. Quando Deus viu, atenção pessoal, quando Deus viu a coisa saindo do trilho, o que Deus fez? Começou a levantar profetas. O que é um profeta? É a boca de Deus. O profeta anuncia e denuncia. Esse é o caráter do profetismo. Aquele que é um profeta de Deus, ele vai anunciar a palavra e ele vai denunciar o erro. Então ele levantou inúmeros profetas. O que as pessoas fizeram com os profetas? Está escrito aí, vai aí. O Senhor, Deus de seus pais, desde o princípio e sem cessar, repita, desde o princípio e sem cessar. Olha aí, Deus não para, Ele quer nos salvar. Desde o princípio e sem cessar, enviou-lhes mensageiros, profetas, pois queria poupar o povo e a sua própria morada. Vamos ler juntos o que eles fizeram com os profetas. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Olha aqui que coisa, hein? Papai do céu, muito triste, muito triste. Você que já entregou para Deus um ente querido, dói no coração quando os médicos te chamam e os médicos falam assim: a família toda está aqui, estamos. Olha, agora é paliativo, não há mais o que fazer. Não tem mais remédio não, doutor? Não. O que podíamos fazer já foi feito. Não tem mais remédio. O que o médico está falando? Agora é esperar a pessoa descansar. Gente, acabou o remédio no estoque do céu. Deus usou o remédio todo e o povo não quis tomar. Aqui está dizendo, a tal ponto deixou de haver. Deus não tinha mais o que fazer. Eles zombaram dos mensageiros, escarneciam dos profetas, desprezavam a palavra, riam dos profetas. É o mundo que nós estamos vivendo, meus irmãos. Não sei se você experimenta isso. Claro, eu como padre, porque a nossa vida é um pouco diferente, né? Eu convivo muito em ambientes católicos. Ainda mais trabalhando na mídia católica, eu só encontro com católico. Estou na televisão, católico. Estou no mosteiro, católico. Estou com o frei, católico. Estou na evangelizar, católica. Me chamam para congresso e retiro. Só tem católico lá. Mas você, a sua vida nesse sentido é mais difícil que a minha. Porque você lida com todo tipo de gente. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, tem gente que crê, tem gente que não crê, tem gente que respeita, tem gente que não respeita, tem gente que zomba, tem gente que critica, tem gente que ri. Tem esse pessoal todo aí. E você sabe o quanto é difícil, conforme o assunto, você colocar a sua posição cristã. É chacota. É chacota. Vai lá na universidade, todo mundo convidou. E o final de semana, como que foi? Nó, cara, dessa sala aqui, eu peguei 4 gostosas. Ó. E você? Eu dormi com 3. Eu beijei 3. Estou fazendo trisal aqui, é tão bom. 3 bocas juntas, não sabe a língua de quem que é. Ô, delícia. Aí você falou assim, olha, eu queria falar também. O que você fez no final de semana? Não, eu namoro. Mas o meu namoro é santo, porque eu sou cristão, Meu filho, essa pessoa vai ser escrachada. Aqueles que deveriam ter vergonha, falam como se fosse a melhor coisa do mundo. E aquele que está vivendo agradando a Deus, esse vai ser excluído.
esse vai ser ridicularizado, a sala toda vai rir dele, não vai chamar para fazer trabalho, vai bater no cara. Quer dizer, a pessoa fica como se fosse um patinho feio. O mundo inverteu as coisas estão invertidas. Eu atendi um caminhoneiro aqui da Divinópolis, que viaja Brasil afora. Ele estava num lugar aí, não vou contar o que, mas ele estava lá, e os outros caminhoneiros pelo menos assim ele me disse, os outros não queriam fazer relação sexual com as prostitutas do boteco na beira da estrada não, mas punha no colo, beijava, apalpava o seio, estava para lá 10 conto, 20 conto, pagava uma cerveja. Ele ficou numa mesa quieta e não se envolveu com essas mulheres, não se misturou com os outros. Eles falaram: o que é isso aí? Você não é homem mais não? Ele falou: não, é porque eu sou casado. Não, mas nós também somos, mas essa mulher não daqui. Ele falou: não, mas eu agora estou praticando a religião, eu sou católico, eu fiz o SCC, todo mundo, esse aí virou fanático, está andando agora na praga da saia do padre. Ele falou que desse dia para frente, ele não é chamado para mais nada. Deveria ser o contrário, né? Olha o mundo que nós estamos. É a primeira leitura. Olha, a primeira leitura parece que foi escrita para nós aqui. É isso que está acontecendo. As pessoas que são de Deus estão tendo vergonha de ser de Deus, e para serem badaladas estão imitando o mundo. Não estou aqui falando o nome de ninguém, mas irmãozinhos nossos, pessoas consagradas a Deus, falando de signo, né? Eu sou de tal signo, por isso eu sou de tal jeito. Pessoas consagradas a Deus, querendo imitar o mundo. Pessoas consagradas a Deus na igreja, jogando carta de tarô e comungando no domingo. Pessoas que rezam o terço e acreditam em horóscopo. Não tem tempo de rezar de manhã, mas tem que ir ao horóscopo. Quer dizer, são os consagrados imitando as coisas do mundo. E aqui, meus irmãos, vocês não estão vendo hora nenhuma eu dizendo que o mundo não pode ter essas práticas. Eles vivem com os valores deles, mas nós viveremos com os nossos. O problema é aquilo que Deus chama de morno. Você não é frio e você não é quente, está entre os dois. E a pessoa que é morna, o que Deus faz no Apocalipse? Quem sabe? Você se torna um vomitado na boca de Deus. Ele não serve. Ele fala: seja frio, quer dizer, vai viver do seu jeito, ou seja quente no Espírito Santo. Que se você for morno, para mim você não serve. E me desculpe, gente, como que tem gente morna na igreja? A pessoa não sabe o que ela quer da vida. Ela vai à mesma, ela peca, ela vai à mesma. Gente, não vamos imitar os costumes abomináveis do mundo. Vamos ficar naquilo que é de Deus. Eles ignoraram os avisos. Os profetas avisaram: não vai terminar bem. E ninguém ouve. Isso é papo de padre. Isso é pregação de padre. As pregação fora de contexto. Padre falando isso, em pleno século 21, as pessoas criticam, elas não ouvem os avisos. Elas não têm um ouvido de discípulo, elas têm um ouvido de mestre. É muito cacique para pouco índio. As pessoas não têm a humildade de serem corrigidas. Então elas vão na igreja, elas ouvem uma palavra mais dura, o que elas dizem? Ali eu não vou mais não, porque esse padre fica querendo colocar aquela pulsa na gente. Eu não gosto disso, fica falando dos nossos pecados. Porque a pessoa não quer mudar, ela quer água com açúcar. Jesus falou: vós sois o sal da terra. A pessoa virou: eu sou açúcar do mundo. Que é uma pessoa tão doce e tão chata. Então precisamos entender esse chamado à mudança de vida. E olha aqui: ignoraram completamente os avisos. E por último, atenção, Deus, o nosso Deus, o Deus de Jesus Cristo, Ele não castiga, Ele perdoa. Repita comigo: Deus não castiga. Deus não castiga. Deus perdoa. Deus perdoa. Amém? Amém. Mas aprenda uma coisa: Deus perdoa, só que as suas atitudes, elas vão atrair para a sua vida bonança ou tempestade. Tudo aquilo que esse povo fez com Deus, Deus já tinha perdoado, mas a atitude deles atraiu coisas para eles. Consequência: os caldeus incendiaram o templo de Deus, demoliram as muralhas de Jerusalém, lançaram fogo no palácio, destruíram todos os objetos preciosos. Qual que é a nossa coisa mais preciosa? A nossa fé, a nossa família. Se as pessoas não mudarem, nós veremos a destruição da nossa família, a destruição da nossa igreja.
Jesus prometeu: as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mas sofreremos muito na tribulação. O rei dos caldeus deportou para a Babilônia todos os que tinham escapado ao fio de espada, e foram escravos dele e de seus filhos, até que se estabeleceu o reino dos persas. Ou seja, as coisas certas que nós fazemos vão atrair bênção para nós. As coisas erradas que você faz, pode esperar, a conta vai chegar. Mas padre, Deus vai me castigar? Não, mas as suas ações determinam as consequências. Tudo na vida é ação e reação. Toda ação tem uma consequência. O povo abandonou a Deus, multiplicou a infidelidade, começou a imitar as ações abomináveis. Que aconteceu no final? Destruição. Casas queimadas, muro destruído, o templo veio ao chão, foram deportados à Babilônia, mais ou menos 15 mil pessoas. Depois assumiu o rei Ciro, mais esperto que Puca, mas uma releitura. Ele foi alguém que, para eles, Deus tinha mandado, porque ele deixou o povo voltar para a terra e refazer o templo. Mas Ciro era dominador, ele deixava o povo praticar religião para que ele fosse soberano. Depois o povo descobriu isso, aí não deu certo, mas ele passava assim entendeu? O povo estava com fome, ele estava pão e circo, mas dominava o povo. E esse Ciro libertou o povo de Deus, que eram escravos dos babilônios. Depois os persas entraram e eles voltaram. Ou seja, meus irmãos, olhando numa linguagem espiritual, por mais que as coisas estejam difíceis, guarda isso, sempre vai aparecer no seu caminho um rei Ciro, alguém que vai te ajudar, alguém que vai te libertar, alguém que vai apontar caminho. O que nós não podemos é abrir mão da nossa vida de consagrados, a nossa vida de amigos e amigas de Deus, para largar de agradar a Deus e querer agradar o mundo. Meus irmãos, por favor, não seja inocente, para não falar bobo. Você acha que as pessoas que não estão na igreja e são no mundo, elas estão preocupadas em serem abraçadas e aceitas por nós? Elas querem ver o diabo e não querem ver nós. E quando vem, não vem por conversão, vem por contestação. Aí eles não querem mudar de vida, eles querem que a igreja mude. Eles não querem mudar de vida, eles querem que a igreja mude. E a igreja pode mudar, nunca basta, nunca basta. Vai abrindo mão, eles, a hora que tiver tudo destruído, aí sim, agora nós podemos voltar para o mundão, porque nós não somos da luz, nós odiamos aqueles que o são. Então, meus irmãos, sejamos comprometidos com a palavra do Senhor. Essa primeira leitura nos alerta: cuidado quando na sua casa, na vida dos seus filhos e na sua mente, você começa a pensar e aceitar as ações abomináveis do mundo. Cuide da sua família, levante muros de proteção espiritual, porque quando a tristeza chega, a escravidão se instala numa vontade de cantar. É o Salmo. Vocês que estão aqui deportados, canta para nós aí, cante um cântico de Sião. Como que nós vamos cantar um cântico de Sião numa terra estrangeira? A gente não esquece de Jerusalém. Que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Jerusalém é a nossa igreja, Jerusalém é a nossa família. Não se esqueça da sua fé, não se esqueça do que você já aprendeu, não se esqueça que você é batizado, não esqueça das bênçãos que você já recebeu, não se esqueça de Deus. Que a minha língua se prenda ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Era um povo cativo, mas que não se esqueceu do primeiro amor. Foi assim com eles, e deve ser assim com cada um de nós. Lembremos do que o Senhor disse: se forem fiéis nesta terra, eu serei fiel a vocês lá no céu. Aquele que me rejeitar aqui embaixo, será rejeitado por mim lá em cima. Mas bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, injuriarem e mentindo contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no reino dos céus. E nós queremos tomar posse desta recompensa, uma vida de consagrados que não invejam aqueles que estão no mundo. Tem que ser o contrário, são os que estão no mundo numa falsa alegria,
vendo a nossa bênção e uma vida com Deus, que deve abandonar o pecado e estar no nosso meio. Não são os da igreja indo para o mundo, são os do mundo vendo o nosso testemunho, procurando a igreja. E Deus ilumine a todos e cada um, para que continuemos nesta caminhada rumo à semana maior, a Semana Santa. E fica aqui a vigilância para a 4ª semana da Quaresma. Faça um mergulho na sua vida e na sua verdade. Você tem uma semana para fazer isso. E só você com você mesmo pensa: o que está na minha vida? Como consagrado de Deus, como um batizado, mas que é uma ação abominável do mundo. O que é que eu estou trazendo para a minha vida que não é de Deus? O que eu estou aceitando que não é de Deus? O que eu estou fazendo que não é de Deus? O que eu estou pensando que não é de Deus? O que eu estou falando que não é de Deus? Aí você é esse povo que volta, e Deus não se alegra com a morte do pecador. Pelo contrário, Ele quer que ele se converta e tenha vida, e vida plena. Aos que estão aqui, você que está em casa, num instante de silêncio, deixe cair no seu coração toda esta pregação e dê uma peneirada, se nem tudo serviu, mas fique com aquilo que Deus usou da boca do Padre para falar com você. Quais têm sido as nossas infidelidades? Quando é que nós, como consagrados e separados do Senhor, nós estamos imitando as ações abomináveis do mundo, vendo tudo isso com normalidade? As nações, os reinos, brigam por domínio e poder. Entre vós não deve ser assim. Esta é a frase, meus irmãos, que Jesus diz para cada um de nós. As pessoas que não têm religião, as pessoas do mundo, elas têm um estilo de viver delas, mas Jesus, olhando para nós que somos cristãos batizados, Ele vai dizer: eles vivem assim, mas entre vós não deve ser assim. Permaneçamos fiéis ao Senhor, buscando sempre as coisas do alto. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.